Conhecer bem todos os sinais, além de ser uma obrigação legal, é também um dever moral, pois o desconhecimento das leis e sinais de trânsito não pode ser usado como justificativa para infrações. Além disso, quem não conhece todos os sinais de trânsito está muito mais sujeito a envolver-se em acidentes. Todos nós que dependemos diariamente do trânsito de uma ou de outra maneira, sabemos que ele está cada vez mais complexo. Não é para menos, pois o número de pedestres e veículos não para de crescer. Nas horas de maior movimento, os congestionamentos deixam isso bem claro. Agora, vocês já imaginaram que confusão haveria se não houvesse sinalização? Os sinais são uma eficiente forma de comunicação no trânsito, tanto para orientar, advertir e disciplinar os condutores, como entre os condutores e os demais elementos em circulação. Os sinais de trânsito podem ter diversos formatos e cores, e para compreender o seu significado, vamos estudar a sua classificação. As placas de advertência fazem parte da sinalização vertical, porque aparecem em pé, ao lado da via ou penduradas sobre a pista. Repare que elas geralmente têm a forma quadrada e sua cor predominante é amarela, e tem a função de alertar o condutor para os perigos que ele irá encontrar à frente. A recomendação básica para todos os sinais de advertência é reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Desobedecer os sinais de advertência significa imprudência. Os códigos das placas começam com a letra A de advertência. Os sinais de A1A até A5B foram criados para indicar o tipo de curva que o condutor irá encontrar à frente, possibilitando que ele reduza a velocidade, agindo com segurança. A seta indica a direção da curva, se ela é acentuada ou não. Curvas acentuadas exigem uma redução maior da velocidade. Curva acentuada à esquerda. Alerta o condutor que à frente existe uma curva acentuada à esquerda. Curva acentuada à direita. Alerta o condutor que à frente existe uma curva acentuada à direita. Curva à esquerda. Alerta o condutor que à frente existe uma curva à esquerda. Curva à direita. Alerta o condutor que à frente existe uma curva à direita. Pista sinuosa à esquerda. Alerta o condutor que à frente existem 3 ou mais curvas sucessivas, a primeira à esquerda. Pista sinuosa à direita. Alerta o condutor que à frente existem 3 ou mais curvas sucessivas, a primeira à direita. Curva acentuada em S à esquerda. Alerta o condutor que à frente existem 2 curvas sucessivas em S, sendo pelo menos uma delas acentuada e começando pela esquerda. Curva acentuada em S à direita. Alerta o condutor que à frente existem 2 curvas sucessivas em S, sendo pelo menos uma delas acentuada e começando pela direita. Curva em S à esquerda. Adverte o condutor da existência de 2 curvas em S sucessivas adiante, sendo a primeira pela esquerda. Curva em S à direita. Adverte o condutor da existência de 2 curvas em S sucessivas adiante, sendo a primeira pela direita. Outro cuidado de quem planejou os sinais foi indicar o tipo de interseção que o condutor irá encontrar à sua frente. Lembramos sempre que a aproximação com qualquer interseção exige redução de velocidade e muita atenção, porque é nos cruzamentos que acontecem a maioria dos acidentes. Cruzamento de vias. Alerta o condutor da existência de um cruzamento adiante.
Via lateral à esquerda. Alerta para a existência adiante de uma via lateral à esquerda. Via lateral à direita. Alerta para a existência adiante de uma via lateral à direita. Interseção em T. Alerta o condutor da existência à frente de uma interseção em forma de T. Bifurcação em Y. Alerta o condutor da existência à frente de uma bifurcação em forma de Y. Este outro grupo alerta para interseções alternadas, oblíquas ou circulares à frente. Entroncamento oblíquo à esquerda. Adverte o condutor da existência adiante de um entroncamento à esquerda. Entroncamento oblíquo à direita. Adverte o condutor da existência adiante de um entroncamento à direita. Junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. Adverte o condutor da presença adiante de junções contrárias sucessivas, estando a primeira via lateral à esquerda. Junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Adverte o condutor da presença adiante de junções contrárias sucessivas, estando a primeira via lateral à direita. Interseção em círculo. Adverte da presença adiante de uma interseção de circulação feita em rótula. Confluência à esquerda. Adverte o condutor para a existência adiante de uma confluência de trânsito à esquerda que se incorpora à via na qual ele está circulando. Confluência à direita. Adverte o condutor para a existência adiante de uma confluência de trânsito à direita que se incorpora à via na qual ele está circulando. Semáforo à frente. Alerta o condutor para a existência de um semáforo à frente. Parada obrigatória à frente. Alerta o condutor para a existência adiante de uma parada obrigatória. Bonde. Adverte o condutor da existência à frente de passagem para bonde. Este grupo de sinais advertem o condutor para importantes alterações na pista. Pista irregular. Adverte o condutor que há adiante um trecho de via com superfície irregular. Saliência ou lombada. Alerta o condutor para a existência, sobre a superfície de rolamento, de saliência ou lombada. Depressão. Adverte o condutor para a existência, na pista de rolamento, de uma depressão. Declive acentuado. Adverte o condutor que à frente existe uma descida forte. Aclive acentuado. Adverte o condutor que à frente existe uma subida forte. Estes sinais indicam que logo adiante haverá estreitamento ou alargamento da via, exigindo redução de velocidade e cuidado. Estreitamento de pista ao centro. Adverte o condutor da existência de estreitamento de pista de ambos os lados adiante. Estreitamento de pista à esquerda. Adverte o condutor da existência de estreitamento de pista à esquerda. Estreitamento de pista à direita. Adverte o condutor da existência de estreitamento de pista à direita. Alargamento de pista à esquerda. Adverte o condutor da existência de alargamento de pista à esquerda. Alargamento de pista à direita. Adverte o condutor da existência de alargamento de pista à direita. Ponte estreita. Alerta o condutor da existência de ponte mais estreita que a pista de rolamento adiante. Ponte móvel. Alerta para a existência adiante de uma ponte móvel. Obras. Alerta o condutor da existência de obras no leito de uma via adiante. Estas placas indicam alteração no sentido. Mão dupla adiante. Adverte o condutor da alteração adiante do sentido único da pista para duplo sentido de trânsito. Sentido único.
Alerta o condutor da existência adiante de uma mudança brusca de direção no sentido indicado. Sentido duplo. Alerta o condutor da existência adiante de uma mudança brusca de direção nos sentidos indicados. Este grupo de sinais indica perigo na pista. Área com desmoronamento. Alerta para a área adiante sujeita a desmoronamento. Pista escorregadia. Adverte o condutor para a existência de trecho de pista que pode tornar-se escorregadio adiante. Projeção de cascalho. Adverte o condutor para a existência de trecho onde pode ocorrer projeção de cascalho adiante. Os sinais de advertência de A30 até A36 alertam o condutor para a existência de travessias na pista em frente, recomendando redução da velocidade e atenção. Trânsito de ciclistas. Adverte o condutor para a existência diante de local de travessia de ciclistas ou onde há a possibilidade de circulação de ciclistas. Passagem sinalizada de ciclistas. Alerta o condutor para a existência de trecho adiante onde há travessia sinalizada de ciclistas. Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Alerta o condutor para a presença de ciclistas e pedestres na via. Trânsito de tratores ou maquinário agrícola. Adverte o condutor para a existência de local de cruzamento ou trânsito eventual de tratores ou maquinário agrícola. Trânsito de pedestres. Alerta o condutor para a existência de trecho adiante onde há travessia de pedestres. Passagem sinalizada de pedestres. Adverte que à frente há uma faixa sinalizada para a passagem de pedestres. Área escolar. Alerta o condutor para a existência de área escolar adiante. Passagem sinalizada de escolares. Alerta que à frente há uma faixa sinalizada para a passagem de escolares. Crianças. Alerta para a existência de área de lazer para crianças adiante. Animais. Alerta o condutor para a existência de trecho onde pode deparar-se com animais adiante. Animais selvagens. Alerta o condutor para a existência de trecho adiante onde pode deparar-se com animais selvagens cruzando a pista. Existem dois sinais que advertem para as dimensões máximas do veículo em função de limitações da pista. Altura limitada. Adverte o condutor para a existência de local onde há restrição à altura dos veículos em circulação adiante. Largura limitada. Adverte o condutor para a existência diante de local onde há restrições à largura permitida para os veículos em circulação. Os cruzamentos de vias rodoviárias com vias férreas são muito perigosos. A preferência é sempre do trem, por isso os demais veículos devem parar. Passagem de nível sem barreira. Alerta o condutor para a existência de um cruzamento com linha férrea sem barreira em nível adiante. Passagem de nível com barreira. Adverte o condutor para a existência de um cruzamento com linha férrea em nível com barreira adiante. Cruz de Santo André. Alerta o condutor para a existência de um cruzamento com linha férrea em nível no local. Estes sinais alertam para alterações no fluxo de tráfego ou para situações de perigo na pista. Início de pista dupla. Alerta o condutor que adiante os fluxos opostos de tráfego da via passam a ser separados por um canteiro central. Fim de pista dupla. Alerta o condutor que adiante os fluxos opostos de tráfego da via deixam de ser separados por um canteiro central. Pista dividida. Alerta que à frente o fluxo de tráfego, ainda na mesma direção, será dividido. Aeroporto. Adverte o condutor da presença adiante de aeroporto ou campo de pouso onde pode haver aviões em baixa altura. Vento lateral.
alerta o condutor para a existência de local onde frequentemente há vento lateral forte. Rua sem saída. Adverte que o trânsito é local e a via não tem prosseguimento. Estes sinais advertem para as limitações de peso e comprimento do veículo. Peso bruto total limitado. Adverte para a existência diante de restrição para peso e informa o peso bruto total máximo admissível. Peso limitado por eixo. Adverte para a existência diante de restrição para peso e informa o peso máximo admissível por eixo. Comprimento limitado. Adverte para a existência diante de restrição e informa o comprimento máximo admissível do veículo. Sinalização especial de advertência. Para faixas ou pistas exclusivas de ônibus, para pedestres, para rodovias, estradas e vias de trânsito rápido. Placas complementares. Podem estar incorporadas à placa ou em uma placa retangular abaixo da principal. Sinalização de obras. São muito semelhantes às de sinalização de advertência. As diferenças são o fundo alaranjado e o caráter temporário, sempre relacionado à realização de obras na pista. Estes sinais são geralmente redondos e predomina a cor vermelha, cujo significado deve lembrar obrigação ou proibição, ou seja, desobedecer sinais de regulamentação significa infringir as normas de trânsito e, portanto, estar sujeito a penalidades e infrações. Vamos começar pelas exceções. As duas primeiras são especiais, pois são as únicas que não são redondas. O seu formato permite que sejam reconhecidas à distância. Parada obrigatória. Obriga o condutor a deter o seu veículo antes de entrar na via. Dê a preferência. Determina ao condutor que dê a preferência ao veículo que transita na via em que vai entrar, reduzindo a velocidade ou parando o veículo quando necessário. Queremos chamar sua atenção para uma diferenciação importante. Alguns sinais apresentam esta tarja vermelha, que significa proibição. Os sinais de regulamentação que não apresentam esta tarja irão indicar restrições ou obrigatoriedade. Sentido proibido. Assinala a proibição de se seguir em frente ou entrar na rua ou área em restrição. Proibido virar à esquerda. Proíbe o condutor de realizar conversão à esquerda. Proibido virar à direita. Proíbe o condutor de realizar conversão à direita. Proibido retornar à esquerda. Proíbe o condutor de realizar retorno à esquerda. Proibido retornar à direita. Proíbe o condutor de realizar retorno à direita. Proibido estacionar. Determina ao condutor a proibição de estacionar no trecho abrangido pela restrição. Estacionamento regulamentado. Permite ao condutor estacionar na via, trecho ou área regulamentada. Proibido parar e estacionar. Proíbe ao condutor parar, ainda que por pouco tempo, mesmo em operações de embarque e desembarque. Proibido ultrapassar. Proíbe a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita.
Proíbe o condutor de mudar de faixa ou pista no sentido indicado. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Proíbe o condutor de mudar de faixa ou pista no sentido indicado. Proibido o trânsito de caminhões. Proíbe a entrada ou passagem de veículos de carga na área sinalizada. Proibido o trânsito de veículos automotores. Proíbe a entrada ou passagem de qualquer veículo automotor na área ou via sinalizada. Proibido o trânsito de veículos de tração animal. Assinala a proibição de circulação de qualquer veículo de tração animal na via ou área sinalizada. Proibido o trânsito de bicicletas. Proíbe a circulação de bicicleta na área ou via sinalizada. Proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras. Proíbe aos operadores a circulação de toda espécie de tratores e máquinas de obras na área restrita. Peso bruto total máximo permitido. Determina o peso total máximo permitido aos veículos em circulação na área ou via sinalizada. Altura máxima permitida. Determina a altura máxima permitida aos veículos em circulação no local sinalizado. Largura máxima permitida. Determina a largura máxima permitida aos veículos que circulam no local sinalizado. Peso máximo permitido por eixo. Determina o peso máximo permitido por eixo aos veículos que transitam no trecho sinalizado. Comprimento máximo permitido. Determina o comprimento máximo permitido aos veículos ou combinação de veículos no trecho sinalizado. Velocidade máxima permitida. Determina o limite máximo de velocidade permitida. Esta deve ser considerada até onde houver outra que a modifique. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Proíbe ao condutor acionar buzina ou qualquer outro tipo de sinal sonoro no local regulamentado. Alfândega. Determina a presença de uma repartição alfandegária onde a parada é obrigatória. Uso obrigatório de corrente. Assinala aos condutores o uso de correntes atreladas às rodas do veículo, pelo menos ao par de rodas motrizes. Conserve-se à direita. Determina ao condutor que se mantenha à direita da pista de rolamento, deixando a faixa da esquerda livre. Sentido de circulação da via ou pista. Obriga o condutor a circular no sentido indicado. Passagem obrigatória. Determina ao condutor que existe um obstáculo e que a passagem é obrigatoriamente feita à direita do mesmo. Vire à esquerda. Assinala ao condutor a obrigatoriedade de virar à esquerda. Vire à direita. Assinala ao condutor a obrigatoriedade de virar à direita. Siga em frente ou à esquerda. Permite ao condutor os sentidos de circulação à esquerda ou em frente. Siga em frente ou à direita. Permite ao condutor os sentidos de circulação à direita ou em frente. Siga em frente. Determina que o sentido obrigatório de circulação é em frente. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Assinala ao condutor de ônibus ou caminhão a obrigação de circular pela faixa mais à direita. Duplo sentido de circulação. Determina ao condutor que transitava por via de sentido único sua mudança para o regime de mão dupla. Proibido o trânsito de pedestres. Proíbe a circulação de pedestres na via ou área sinalizada. Pedestre ande pela esquerda. Assinala ao pedestre a obrigatoriedade de andar pelo lado esquerdo da via. Pedestre ande pela direita. Assinala ao pedestre a obrigatoriedade de andar pelo lado direito da via. Circulação exclusiva de ônibus. Indica que a via destina-se à circulação exclusiva de ônibus. Sentido de circulação na rotatória. Indica o sentido que o condutor deve circular pela rotatória. Circulação exclusiva de bicicletas. Indica que a via destina-se à circulação exclusiva de bicicletas. Ciclista, transite à esquerda. Indica ao ciclista a obrigatoriedade de trafegar pelo lado esquerdo da via. Ciclista, transite à direita. Indica ao ciclista a obrigatoriedade de trafegar pelo lado direito da via. Ciclista à esquerda, pedestre à direita. Indica a obrigatoriedade do ciclista de trafegar pelo lado esquerdo da via e o pedestre pelo lado direito. Pedestre à esquerda, ciclista à direita. Indica a obrigatoriedade do ciclista de trafegar pelo lado direito da via e o pedestre pelo lado esquerdo.
Proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Proíbe a circulação de motocicletas, motonetas e ciclomotores na via sinalizada. Proibido o trânsito de ônibus. Proíbe a circulação de ônibus na via sinalizada. Circulação exclusiva de caminhão. Indica que a via é de uso exclusivo para caminhões. Trânsito proibido a carros de mão. Proíbe a circulação de carros de mão na via sinalizada. Sinais complementares de regulamentação. Servem para dar informações adicionais sobre as permissões ou proibições contidas nas placas de regulamentação. As placas indicativas, que também fazem parte da sinalização vertical, são placas auxiliares, geralmente usadas nas estradas e rodovias para que o condutor possa planejar melhor o seu itinerário. Elas são meramente informativas e educativas, não representando nenhuma imposição. Rodovia Pan-Americana, Rodovia Federal, localização de cidades, regiões de interesse de tráfego, marco quilométrico, placas indicativas de sentido e distância, placas diagramadas, placas educativas. Placas de serviços auxiliares. São meramente informativas, geralmente utilizadas nas rodovias para indicar serviços e outros locais de utilidade para o condutor. A legislação recomenda que os símbolos sejam pretos sobre fundo branco, exceto o símbolo de pronto-socorro. Na moldura azul, abaixo dos símbolos, irão as informações complementares em branco. Área de estacionamento, serviço telefônico, serviço mecânico, abastecimento, pronto-socorro, terminal rodoviário, restaurante, borracheiro, hotel, área de campismo, aeroporto, transporte sobre água, terminal ferroviário, ponto de parada, informação turística, pedágio. Placas de atrativos turísticos. Servem para indicar a localização de pontos turísticos. Praia, cachoeiras e quedas d'água, patrimônio natural, estância hidromineral, templo, arquitetura histórica, museu, espaço cultural, aeroclube, marina, área para esportes náuticos, área de descanso, barco de passeio, parque, festas populares, teatro, convenções, artesanato, zoológico, planetário, feira típica, exposição agropecuária, rodeio, pavilhão de feiras e exposições. Agora vamos ver os sinais horizontais, que, como o próprio nome sugere, geralmente aparecem pintados no leito da pista. O seu emprego está aumentando porque eles têm a vantagem de não desviar a atenção do condutor. Também são chamados de marcas viárias. Perceba que as linhas contínuas ou tracejadas pintadas sobre a pista revelam se ela é de sentido duplo ou de sentido único. Quando vemos a cor amarela, é porque a pista tem sentido duplo. Quando vemos a cor branca, é porque a pista tem sentido único. Divisão de fluxos opostos. Linha simples contínua.
indica que é proibida a ultrapassagem em ambos os sentidos. Linha simples tracejada, indica que é permitida a ultrapassagem em ambos os sentidos. Linha dupla contínua, indica que é proibida a ultrapassagem em ambos os sentidos com ênfase. Linha dupla contínua e tracejada, indica que a ultrapassagem é proibida no lado contínuo e permitida no lado tracejado. Divisão de fluxos de mesmo sentido. Linha simples tracejada, indica a via de mão única onde é permitida a mudança de faixa. Linha simples contínua, indica a via de mão única e é proibida a mudança de faixa. Marcas de canalização. São colocadas no início e no fim de canteiros ou obstáculos centrais e indicam divisão ou união de faixas de mesmo sentido, ou ainda, divisão ou união de faixas de sentidos contrários. Símbolos. São desenhados na pista com indicação de sentido, manobras, fluxo e outras informações. Siga em frente. Faixa de pedestres. Siga em frente ou vire à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente ou vire à direita. Vire à direita. Retorno à esquerda. Retorno à direita. Cruzamento ferroviário. Curva acentuada. Dê a preferência. Mudança obrigatória de faixa. Estas mesmas faixas informam sobre a regulamentação de estacionamento. Quando temos uma faixa branca afastada da calçada, fechada nas entradas e guias rebaixadas, ela indica a área de estacionamento regulamentado. Se houver faixa amarela junto à calçada, é proibido estacionar. Dispositivos auxiliares. Estes dispositivos aumentam a visibilidade dos sinais e chamam a atenção para obstáculos no local. Neste tipo de sinalização está inerente uma situação de perigo. No dia a dia no trânsito, muitos outros sinais são empregados para facilitar a comunicação. São os sinais luminosos, os sinais sonoros e os gestos. Repare que este tipo de comunicação pode partir tanto da autoridade policial como de estruturas fixas, bem como dos próprios condutores. Sinais luminosos. Sinalização semafórica. São sinais luminosos controlados eletronicamente que servem para controlar o fluxo de veículos e pedestres. Regulamentação. Atenção, luz amarela. Indica a atenção, sinalizando a iminência de parada obrigatória. Pare. Luz vermelha. Indica a parada obrigatória. Siga, luz verde, indica permissão para passar.
Advertência, alerta. Luz amarela intermitente. Adverte a existência de obstáculo ou situação perigosa na via. Pedestres. Luz verde. Indica permissão para iniciar a travessia. Luz vermelha intermitente. Alerta o pedestre da mudança de sinal. Luz vermelha. Indica que o pedestre não pode iniciar a travessia. Sinais sonoros. São os apitos dos agentes de trânsito. Um silvo breve. Significa siga. 2 silvos breves. Significa pare. Um silvo longo. Significa diminua a marcha. Gestos dos agentes de trânsito. Sempre que a sinalização for efetuada pelo policial, esta tem prioridade sobre as demais. Policial com um braço erguido. Significa ordem de parada para todos os veículos. Policial com os 2 braços estendidos. Significa ordem de parada para os veículos que transitam no sentido transversal aos braços estendidos. Policial com um braço estendido. Significa ordem de parada para os veículos que estão transitando em sentido transversal ao braço estendido. Policial com um braço estendido com a palma da mão para baixo, fazendo movimentos verticais. Significa ordem de diminuição de velocidade. Policial com um braço estendido, agitando uma luz vermelha para um determinado veículo. Significa ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida. Policial com um braço erguido com movimento de antebraço da frente para a retaguarda e a palma da mão voltada para trás. Significa ordem de seguir. Gestos do condutor são sinais auxiliares indicativos de manobras. Este gesto indica que o motorista fará uma conversão à esquerda. Este gesto indica que o motorista fará uma conversão à direita. Este gesto indica que o motorista fará uma redução ou parada. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, vias sinalizadas são um direito dos usuários e, portanto, uma obrigação das autoridades. O cidadão tem o direito de solicitar reparos na sinalização, bem como solicitar sinalização onde considere necessário, sendo que a autoridade competente tem, neste caso, a obrigação de verificar e atender ou justificar. Porém, não devemos pensar que se uma via não está sinalizada é porque não apresenta perigos. Ao contrário, vias mal sinalizadas ou com sinalização ausente merecem cuidado e prudência redobrados.